Olá galera, tudo bem? Nesse primeiro vídeo do canal a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento moral, estipulado por Lawrence Kober. Essa teoria foi analisada por Lawrence Kober e ele vê que o desenvolvimento moral ele acontece paralelamente ao desenvolvimento cognitivo de Piaget. Então, com o desenvolvimento intelectual da criança, ela vai ter pensamentos mais complexos morais. E assim ela vai ter níveis e passar por estágios de desenvolvimento moral. Kober estipulou 3 níveis de desenvolvimento moral. O primeiro nível é o pré-convencional. E nesse pré-convencional ele é dividido em 2 estágios. O primeiro estágio na verdade, o nível pré-convencional, a criança ela vai responder a, a regras culturais e rótulos. Que rótulos são esses? Rótulos de bom e mal, certo e errado. Sendo que a interpretação desses rótulos para a criança vai ser pelas consequências físicas da ação ou pelas consequências hedonistas da ação. Nas consequências físicas, a gente vai visualizar lá no estágio 1, aonde a criança ela vai ter uma orientação, vai se basear na premissa de orientação para punição e obediência. As consequências físicas da ação vão estipular se uma ação foi uma má ação ou uma boa ação. Então, o argumento moral da ação vai ser estipulado pelas consequências físicas dessa ação. Um exemplo disso é que uma criança foi lá e realizou uma pintura. O pai chegou e deu um doce ou deu um chocolate para essa criança, dizendo: "Muito bem, meu filho, toma aqui o seu prêmio." Então, quando a criança recebeu o prêmio, ela vai interpretar essa ação como uma boa ação, porque recebeu o prêmio. Agora, um exemplo de má ação é quando a criança coloca o dedo lá na tomada e o pai chega e: "Não faça isso, menino", dá um tapa no menino, dizendo para que ele não faça mais aquilo. Aquela interpretação que a criança vai ter da ação é que aquela foi uma má ação. Já no estágio 2, a gente vai ver uma finalidade instrumental e troca. O que é isso? As crianças elas vão analisar a ação pelas suas consequências hedonistas, ou, melhor dizendo, as consequências de satisfação daquela ação. Se a ação me satisfez, ela é uma boa ação. Um exemplo disso é quando a criança quer satisfazer uma necessidade de carinho e afeto, quando ela dá um beijo para receber um beijo em troca. O nível 2 é chamado de moralidade convencional. Convencional por quê? Porque é estabelecido por convenções, por padrões sociais e normas sociais. Neste nível, manter as expectativas da família, do grupo ou da nação é considerado valioso em si mesmo, e sem se levar em conta outras consequências óbvias imediatas, como no nível anterior, no nível 1. A atitude não apenas revela conformismo à ordem social, mas envolverá também um engajamento ativo em manter esta ordem social e justificá-la. O nível 2 é dividido em 2 estágios. No estágio 3, tem como principal fundamento a aprovação dos outros. As crianças elas querem ajudar e agradar aos outros. Elas sabem julgar intenções e desenvolvem suas próprias ideias a respeito do que é uma pessoa boa. Elas avaliam a ação de acordo com o motivo que há por trás dela ou segundo a pessoa que a pratica, e também levam em consideração as circunstâncias daquela ação. No estágio 4, o principal fundamento é a autoridade mantendo a moralidade. Há um grande respeito a 3 coisas: a autoridade, a regras fixas e a manutenção da ordem social. Qual é o comportamento correto aqui, nesse estágio? O comportamento correto é delimitado por 3 coisas: em se cumprir com o dever, manter a ordem social vigente e mostrar respeito pela autoridade. Esse é o comportamento correto no estágio 4. Vamos falar agora do estágio 5, é o estágio da moralidade de contrato, dos direitos individuais e também da lei democraticamente aceita. As pessoas nesse estágio elas pensam em termos racionais, valorizando a vontade da maioria e também o bem-estar da sociedade, para se chegar
a esses valores, a vontade da maioria e o bem-estar da sociedade, elas pensam em obedecer à lei. Elas acham que esse é o ponto correto para se chegar ao bem-estar da sociedade, à obediência à lei. Mesmo que haja momentos de conflitos entre as necessidades humanas e as leis democraticamente aceitas, elas acham que ao longo prazo a lei é a melhor maneira de se chegar ao bem-estar da sociedade. Vamos falar agora do estágio 6. O estágio 6 é o estágio da moralidade dos princípios éticos universais. Neste estágio, as pessoas vão definir o que é certo com base em uma decisão de consciência individual, de acordo com princípios éticos escolhidos com base na lógica, universalidade e consistência. Justiça, igualdade dos direitos humanos e respeito pela dignidade do ser humano são exemplos de princípios abstratos e éticos definidos neste estágio. E aqui vamos para um breve resumo do que a gente está estudando, que é a moralidade, o desenvolvimento moral, segundo Lawrence Kohlberg. E a gente pode falar que essa teoria ela foi fundamentada nas respostas de indivíduos. Então ele fazia alguns dilemas hipotéticos com esses indivíduos e, segundo as suas respostas, ele as analisava e sabia se aquela pessoa estava em estágio 1 ou até o estágio 6. O que determina os estágios não é a resposta em si, mas sim o raciocínio que está por trás daquela resposta. Então, no estágio 1, raciocínio de punição, quando tem o raciocínio de punição, ela vai estar enquadrada no estágio 1. No estágio 2 é o hedonismo. Então, são as consequências de satisfação, as consequências de prazer do indivíduo no estágio 2. No estágio 3, a aprovação dos outros. No estágio 4, a ordem social. No estágio 5, a moralidade e contrato de direitos individuais estabelecidos por contrato. No estágio 6, princípios éticos universais, princípios de consciência, princípios que estão na consciência do indivíduo. Então, o nível 1 vai de 4 a 10 anos de idade, o nível 2 de 10 a 13 ou mais, e o nível 3, início da adolescência ou só no início da vida adulta ou nunca. A pessoa pode até nunca desenvolver esse raciocínio. Muitas das pessoas estão entre o nível 3 e o 4, de aprovação dos outros e de ordem social. É isso aí, pessoal. Eu espero que goste, dá uma curtida. Embaixo vocês terão a disponibilidade de acessar o material que eu fiz essa aula, que é o livro de Papalha e também um artigo de Baggio. Vocês vão ter acesso embaixo, dá uma olhada lá nos comentários. Dá uma curtida aí e se inscreve no canal. Valeu, galera!